Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. O versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que acabamos de ouvir, diz-nos isto: Jesus estava na margem do lago de Genezaré. É um lugar muito bonito e muito amplo. Esse lago ele é muito grande, né? E a multidão apertava-se ao seu redor. O espaço era grande, porém a multidão estava se apertando ao redor de Jesus. O que quer dizer isso? Que tinha muita gente seguindo nosso Senhor. E qual era a razão? São Lucas nos diz: para ouvir a palavra de Deus. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, trazemos, se podemos dizer assim, no nosso DNA, na nossa constituição mais fundamental, marcas de Deus, marcas do céu, marcas da eternidade. Alguém ilustrou com maior pedagogia essa situação do homem em relação a Deus. Dentro de nós há um vazio do tamanho de Deus. A primeira vez que eu ouvi isso foi pela boca da minha mãe. Eu era criança ainda e nunca mais esqueci. E eu fiz uma pergunta imediatamente para minha mãe: esse vazio é muito grande, então? A minha mãe respondeu: sim, meu filho, mas por outro lado, só Deus é capaz de preenchê-lo. Ou seja, Deus tem que fazer parte da nossa vida e da nossa existência, porque senão nós seremos eternamente insatisfeitos, eternamente vazios, carentes de sentido e de vida, e vida em abundância. É a palavra de Deus, portanto, que preenche
a nossa fome e a nossa sede de Deus. E bendito seja Deus pelas vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor e aguardamos, assim como a Virgem Maria, no nosso coração e na nossa mente. Nós vamos ter provisão para o dia mau. A palavra de Deus é a nossa provisão. E São Paulo, na primeira leitura da carta aos Colossenses, ele diz o que essa palavra pode realizar em nós. Estamos no início da carta aos Colossenses, capítulo 1, mas mais especificamente a partir do versículo 10. O que essa palavra faz em nós? Nos torna capazes de levar uma vida digna do Senhor, ser agradável ao Senhor em tudo, produzir frutos de boa obra e crescer no conhecimento de Deus. E mais ainda diz o versículo 11, olha só, animados de muita força, de muita paciência e constância. Quem carece de ânimo, de força, de paciência, de constância, está aí. Deve ouvir a palavra de Deus com zelo, com gosto. Deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e na sua vida. Porque São Paulo está dizendo que a partir da palavra de Deus, estas coisas acontecem em nós. Eu quero me deter hoje, no dia de São Gregório Magno, apenas nessa parte da primeira leitura. Que a palavra de Deus produz em nós frutos em toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela vem de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, inevitavelmente, os frutos que esta palavra produz em nós, por ser o próprio Deus, são frutos bons. São frutos bons. Olhando para a vida dos santos, e hoje de modo especial a vida de São Gregório, São Gregório ele nasceu num tempo muito conturbado para a Igreja Católica. O Império Romano Ocidental estava em ruínas, tanto que a sede do Império já tinha sido transferida para o Oriente, para o Bósforo, para a região do Bósforo, em Bizâncio, chamada Constantinopla, e o Papa fica em Roma como sucessor de São Pedro. E Roma não vive os seus melhores dias. Por faltar a capital do Império? Sim, mas também porque ela estava ameaçada, e o Império todo nas suas fronteiras, pela invasão dos bárbaros. Né? E eram tempos, sem dúvida nenhuma, de muita pobreza e de muita dificuldade. São Gregório era de uma família nobre, ele perde seu pai muito cedo, e por ser de uma família nobre, ele muito cedo se vê prefeito de Roma, foi prefeito de Roma. Claro que procura cumprir com bom êxito, né? Foi um homem primeiramente da política, mas logo ele se dá conta de que aquela não era bem a sua vocação. Então, ele se utiliza dos bens da família, das posses da família, principalmente na região de Roma e no sul da Itália. Para quem imagina o mapa da Itália como uma bota, na ponta da bota, na ponta de baixo, né? Ele herdou de sua família muitas propriedades. E o que Gregório faz? Transforma muitas dessas propriedades em mosteiros. Porque a vida monacal, né, ela já tinha florescido, é verdade, mas estava bastante em evidência. E o desejo dele era se tornar monge. E ele se retira, depois que deixa a prefeitura de Roma, para um mosteiro no Monte Celio. E lá ele começa a sua vida de monge, toda dedicada a Deus, à oração e ao trabalho. Só que a sua fama se estende, ele se destaca pela santidade. E vejam, irmãos, porque claro que os santos são capazes de grandes feitos, mas tudo começa de uma forma muito simples e humilde. E como que começa a vida de santidade desses homens e dessas mulheres?
um desejo muito grande de oração, de se dedicar à oração e fazer penitência pelos próprios pecados. Então é um caminho que é possível a todos nós que estamos aqui, inclusive nessa noite. O caminho de oração, o caminho de penitência. E Deus realizar em nós a sua vocação à santidade. E aí começa a florescer, né, o bom êxito da vida de São Gregório. A tal ponto, irmãos, que falece o Papa da sua época, me falha a memória o nome do Papa, e naquele tempo, né, era-se feito, não como hoje, mas era uma eleição também que se fazia para escolher o Papa. E quem foi escolhido para ser Papa? Gregório. Foi chamado de dentro do mosteiro para se tornar Papa de Roma. Ele reluta, ele não quer aceitar, porque ele quer ficar no mosteiro, né, mas ele aceita por vontade de Deus, por graça de Deus. E aí nós vemos a grandeza dos frutos na vida de Gregório, de São Gregório, a quem nós celebramos hoje. Ele faz uma reforma litúrgica, ele faz uma reforma como Papa de Roma, uma reforma política em Roma, né? Ele busca defender, e de fato ele promove a defesa de Roma contra os bárbaros, ao ponto que ele depois vai, ele mesmo, tratar de estabelecer a paz com o chefe dos bárbaros, né? Ele promove uma intensa piedade litúrgica, tanto que o canto gregoriano, né, vem de São Gregório, 1500 anos. Olha o que uma alma santa, o que uma alma que progride no caminho da oração e da penitência é capaz de realizar. Os feitos de São Gregório são recordados até hoje, né? Tanto que, se nós entramos nas grandes basílicas da Europa, no Brasil nem tanto, infelizmente, nós perdemos muito disso, né? Nós temos uma retomada devagar, mas principalmente no Vaticano, depois da polifonia é entoado o canto gregoriano. Até hoje o canto gregoriano é o canto da Igreja Católica. Foi uma herança deixada por São Gregório Magno, né? Seus sermões. Aí vocês perguntam, nossa, mas ele deixou inúmeras correspondências, inúmeros sermões, foi incansável no seu trabalho. A gente deve pensar, nossa, mas devia ter uma saúde de ferro, devia ser uma pessoa muito robusta. Não, ainda carecia de boa saúde. Tanto que os seus primeiros sermões, como Papa, o seu secretário teve que ler, porque ele não conseguia ler de tanta fraqueza. Mas o que diz São Paulo? Que é na nossa fraqueza que se manifesta o poder de Deus. São Gregório Magno é um colosso da nossa igreja. Por quê? Porque correspondeu aos apelos da graça de Deus, porque correspondeu aos apelos da palavra de Deus. Sejamos também nós, irmãos, nos tempos que vivemos, que são tempos difíceis também, homens e mulheres sedentos da palavra de Deus. E deixemos também com que a palavra de Deus nos transforme, para que nós, de acordo com a nossa situação de vida, solteiros, casados, consagrados, padres, vocacionados, também saibamos corresponder ao chamado de Deus nos dias de hoje, nos tempos em que nós vivemos. E que o Espírito Santo nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.